Sistema. Reunião dos elementos que, concretos ou abstratos, se interligam, de modo a formar um todo organizado. Sistema galáctico. Em forma de lente, constituído por um número enorme de estrelas, gases e poeiras, inclui o Sol como um dos seus membros. Sistema solar. Conjunto de corpos celestes que gravitam na órbita de um Sol, uma estrela. O nosso sistema solar é formado por 8 planetas, dezenas de satélites naturais, milhares de asteroides, meteoros e cometas que giram em torno do Sol. Ecossistema. Conjunto de organismos que vivem em determinado local e interagem entre si e com o meio, formando um sistema estável. Cada ecossistema é formado por várias populações de espécies diferentes, constituindo assim uma comunidade. Sistemas biológicos. Compreendem as estruturas que estão interligadas de modo a proporcionar relações aos seres vivos. O corpo humano é considerado um sistema biológico aberto, pois para garantir a sua existência, além de fazer trocas com o ambiente, também precisa de substratos, que por sua vez também são obtidos do meio. Sistema esquelético. Reúne um conjunto de ossos e estruturas formadas a partir de cartilagem, tendões e ligamentos, que permitem a movimentação do corpo, a sustentação, o apoio para os músculos, a proteção de órgãos vitais, a produção de células sanguíneas e o armazenamento de sais minerais. Sistema articular. Formado pelas articulações que podem ser definidas como a região de união entre 2 ou mais ossos. Todos os ossos do corpo, com exceção de um, apresentam articulação com pelo menos um outro osso. Tento arrumar um escritório em casa para seguir as recomendações dos especialistas em postura. Penso nas pessoas que não farão o isolamento porque não vão parar de trabalhar. Minha dor na coluna aumenta e penso que isso não é nada se comparado a quem precisa continuar trabalhando como se não houvesse pandemia. Acumulo raiva, autocríticas, o desejo de justiça, a certeza de que somos todos manipulados nas luxações. Meu medo reprimido, minha fraqueza e teimosia nos joelhos inflamam. A falta de apoio, a imobilidade do governo e a culpa, a mobilização do governo em desfavor das vidas pesam nas costas. Também pesa não fazer nada para mudar isso. Escoliose. A insegurança e dificuldade de adaptação às novas situações, comprimo, artrite.
A mudança de comportamento, a transformação da rotina em torto, artrose. Lombar retificada porque não posso errar. E o medo. Medo de seguir. Porque a vida segue apesar da morte à espreita. Não articulo bem o novo normal, porque eu não consigo. Não tenho a capacidade de relacionamento político decente com quem nunca enxergou, com quem não vai enxergar nunca. Inclui-se nesse contexto as praias lotadas, as festas regadas à ilusão e ódio ao outro, porque só pode, as escolas voltando, a falta de senso coletivo, o desdém, a inconsciência feliz. O novo normal. É preciso flexibilizar, eu não consigo articular. É preciso verticalizar, eu não consigo desachatar. É preciso tentar ir, eu não consigo sair. Sistema respiratório. Conjunto de órgãos responsáveis pelas trocas gasosas entre o organismo dos animais e o meio ambiente. Sistema digestório. Órgãos especializados na quebra dos alimentos em partículas menores e no aproveitamento dos nutrientes neles presentes. Responsável também por eliminar o material que não foi digerido. Sistema circulatório. Garante o transporte de sangue pelo corpo. Permite dessa forma que as células recebam, por exemplo, nutrientes e oxigênio. O coração de uma pessoa tem o tamanho aproximado de sua mão fechada e bombeia o sangue para todo o corpo sem parar. Localiza-se no interior do tórax, entre os dois pulmões. Respira toda a vida animal. Mamíferos, aves, répteis, insetos, micro-organismos, tudo em estado de ânimo respira. O sangue circula pequeno entre coração e pulmões. O sangue circula grande para todos os órgãos do corpo. O sangue vai e volta por curtos ou longos caminhos sem sair. Antes do corte estreito, por onde ele vaza devagar e sempre, em microhemorragia diariamente. O universo vibra entre as pulsões de vida e morte
Enquanto o mundo me sufoca, meus pulmões abrigam um ar denso. Estou no limite. E no limite, meu corpo é só afeto. Meu estômago no estômago da mãe favelada que vê seu filho assassinado pelos gambé, filhos da puta. Meu coração contabilizando bombeadas nos corações das putas, rebelado nas esquinas travestidas, ajudando a suportar o nojo da clientela classe A sem coração. Meus pulmões inflando nos pulmões daqueles que vão para a morte, lutar por uma vida mais justa, e daqueles que desistem, que abaixam a cabeça quando se fala mais alto, que são submissos e que aprenderam a não respirar profundamente. Meu estômago no estômago da criança de rua e daqueles que fecham os vidros com náusea. Meu coração incansável dentro do coração da médica sem remédio e da doente sem esperança. Meu estômago no sanatório, junto ao estômago dos loucos, insanos, alucinados, vomitando os remédios controladores das dores das almas. Meu coração no coração dos derrotados, perdidos, marginais, excluídos. Meus pulmões acomodando o ar preto das chaminés das indústrias, das grandes cidades e das florestas queimadas. Na respiração ofegante do homem, da mulher da terra que não tem terra para plantar. Meu coração no sofrimento dos animais, nos abatedouros e dos animais selvagens abatidos. Meu estômago no esgoto e sua memória de rio.
Sistema nervoso, formado por ligações de nervos e órgãos do corpo, com a função de captar informações, mensagens e estímulos externos e respondê-los. Comanda a execução de todos os movimentos do corpo, voluntários ou involuntários. Está no controle de todos os outros sistemas fisiológicos. Graças a ele, somos capazes de identificar, interpretar, e memorizar cheiros, gostos, sons, toques, imagens e sensações. A Organização Mundial da Saúde já aponta o aumento nos índices de depressão, medo, ansiedade, da violência doméstica, fragilidade das redes de proteção e uso de drogas durante a pandemia. Observo um inseto agonizando na poça de café que caiu na mesa. Eu afundo junto com toda a civilização nessa poça de café. Acendo um cigarro. Uma neblina densa e eu, no meio da estrada. O quanto eu já estava só antes de tudo isso. Uma neblina densa e longa no meio da estrada se estende mais do que o previsto. Natal na minha família é uma data importante e até a morte da minha avó, o Natal era obrigatoriamente uma reunião de parentes. Alguns que a gente só via neste dia durante o ano. Meu padrinho era uma dessas pessoas. Sempre levava um presente para mim. Uma vez ele sofreu um acidente e ficou cego de um olho. Namorar, pedalar, viajar, olhar nos olhos, respirar perto. Todas as coisas que comecei e não terminei. A viagem, o flamenco, o violão. Foi em uma festa de Ano Novo. Eu fiz um comentário em uma roda de amigos de uma maneira espontânea, como eu costumava ser entre os mais íntimos, e todos rimos alto. Meu namorado na época se aproximou do meu ouvido e sussurrou para todo mundo ouvir. Ridícula. Ali mesmo, na roda de amigos, exatamente na hora em que eu tinha sido como gostava de ser. Depois me puxou para si. Sempre gostei de viajar. Já quis viver disso, encontrar um jeito de ser nômade. Respirar junto, dançar junto, abraçar, tocar, namorar.
Meu pai sempre quebrou e construiu paredes, muitas vezes no mesmo lugar. E foi brincando de desenhar com pedaços de lajotas entre essas construções, aos meus 4, 5 anos de idade, que fiz amizade com um grande vulto que aparecia e desaparecia nas quinas e se estendia ou sumia à medida que eu ia me aproximando ou me afastando dela. A neblina parece aos poucos, bem aos poucos, ir se atenuando. Continuo a caminhar e chego na antiga casa. Encontrar, caminhar, mergulhar, namorar, não pensar. Vejo fachos de luzes, lampejos passeando nas sombras, olho a casa condenada, mas também vejo as ruínas, porque a destruição nunca é absoluta. Observo o inseto rastejando para fora da poça de café que caiu na mesa. Cadeia muscular. Conjunto de músculos de mesma direção e sentido, geralmente poliarticulares, que se comportam como se fossem um só músculo e se recobrem como telhas de um retalho. Caminho de um lado para o outro em noites mal dormidas e leio muito antes de dormir. Acordo no meio da noite em sobressalto, suada. Sonhei que corria, desesperada para não ser alcançada. Durante a pandemia do novo coronavírus, houve um aumento de feminicídios no Brasil. Estupro infantil cresce na pandemia. Aumenta o risco de importunação sexual e assédio durante o isolamento. Domésticas denunciam assédio na pandemia durante procura de emprego. Desmerecer a vítima de estupro é comum. A culpa é sempre da mulher. Tentar interpretar o mundo atual é trabalhar nas sombras. É desagradável.
Se te pedisse para relaxar nesse momento, não só pareceria vaga, pareceria incorreta ou não suficientemente profunda. E mesmo que te peço agora, é um passo difícil, mas arrisco. Te peço que dance. Porque se a norma é encurvar-se, desviemos até a chegada do soco certeiro. Tomemos o nosso corpo de volta, despertemos os músculos onde adormece o universo inteiro. Porque se a arma que temos é nosso corpo, se somos nós mesmos por todas nós e o quanto podemos resistir, lancemos mão do músculo da alma e que ele reverta toda a tensão nessa dança. Dancemos, ainda que distantes, dancemos, sempre olhando no olho do que quer nos sucumbir, dos que se fortalecem do nosso cansaço, para uma postura menos passiva diante da realidade, um movimento em direção às utopias realizáveis, e que delas nos alimentemos no tempo presente, criando esperançosamente aquilo que ainda não é. Sexta-feira é o dia da semana em que eu vou ao mercado. Costumo levar minha própria bolsa. Tento diminuir o uso de plásticos. Ainda assim, produzo mais lixo do que eu gostaria. Lembro-me de que os trabalhadores da limpeza pública estão em greve. O amontoado de sacos em frente ao prédio não negocia. Ele está ali, mostrando quem somos, o que temos feito, nessa nossa ilusão de jogar fora, quando fora não existe. Na internet a notícia era de que havia um corpo envolto num saco plástico preto no canto de uma padaria, enquanto os clientes eram atendidos normalmente. O material que estava à espera de alguém que o recolhesse dali era um homem em situação de rua, preto. Dizem que ele estava sempre ali, pedindo aquilo que porventura estivesse sobrando para alguém. Pele. Revestimento externo do corpo. Considerado o maior e o mais pesado órgão do corpo humano. Apresenta 2 camadas. Uma mais externa, a epiderme, e uma mais interna, a derme. Sua função principal é a proteção contra as ameaças externas físicas. Por isso possui baixa permeabilidade e elevada resistência. Constitui o sentido do tato, com capacidade de detectar sinais que criam as percepções de temperatura, movimento, pressão,
e dor é praticamente idêntica em todos os grupos étnicos humanos. Nos indivíduos de pele escura, os melanócitos produzem mais melanina do que naqueles de pele clara, porém o seu número é semelhante. Álcool 70, água e sabão, água sanitária. O contágio pode se dar pelo contato com as superfícies contaminadas. Limpo todas as minhas formas de contato com o mundo externo, ao menos as possíveis de serem limpas. Sigo mantendo meu corpo distante dos outros corpos, distante do seu. Há 9 meses minha pele não encosta em outra, nenhum abraço. Limpo o chão porque a poeira não para de entrar, nem um minuto. O vizinho de cima está com algum problema de encanamento e o mofo do teto já passou para a parede. Nem água sanitária dá jeito mais. A umidade que veio com as últimas chuvas também não ajuda a deixar secar. Inclusive aquele lixo todo na frente do prédio foi arrastado pelo asfalto e acabou entupindo os bueiros. Enchente. Desde quando escolhemos cobrir nosso chão com essas superfícies duras, a chuva não tem encontrado muita escapatória para ser. Ela transborda, sem tempo de pedir licença. Tenho sido chuva sobre concreto, inundada, em grande parte represada por essas paredes que já não escondem os estragos e os efeitos do tempo. Também presente nas minhas novas rugas, na pele ressecada. Mas sempre há uma fresta por onde a água escapa e procura a terra. O fluxo, um espaço, um lugar possível para ser. Não te peço que seja água corrente neste momento, porque não é possível. Mas peço que permaneça molhando, que encontre novos percursos, que aprenda a escoar, que penetre as casas grandes, que não aceite as arquiteturas autoritárias, conservadoras e injustas, que resista, porque nenhuma estrutura é totalmente impermeável.